a gente não se apresenta ou falta de educação, isso. Começa Não você ou tem começo problema. eu? Ó, vamos lá. Vou começar. Meu nome é Cláudia Imperador, para quem não me conhece, né? Os amigos aí da Gi. Tá nessa live aqui, ajuda a gente a compartilhar essa live, enviando esse aviãozinho aí que tem embaixo da tela para seus amigos, para a gente chamar mais pessoas, porque o que a gente vai falar aqui É é muito importante. utilidade pública. Com Utilidade certeza. pública. Dúvidas que pessoas têm no dia a dia de cartório, né? E o que eu sempre falo é que nós nascemos, vivemos e morremos no cartório. Ai, Então, todo mundo tem dúvida. Não é verdade, verdade? eu não tinha pensado nesse aspecto. Pois é, e tem muitas dúvidas que surgem, né? Então a gente decidiu fazer isso. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Cláudia, né? Tenho 39 anos, sou formada em Direito desde 2007. Sou advogada também desde 2008, mas desde 2008 eu sempre trabalhei em cartório, né? Tive aí uma caminhada de quase 5 anos dentro de cartório de notas. Depois eu decidi sair do cartório, fui empreender, né? Fui empreendedora aí na parte do marketing multinível por 7 anos, mas eu nunca deixei a advocacia, eu nunca deixei o direito, sempre usei o meu conhecimento para ajudar as pessoas onde eu estava. E esse ano eu resolvi voltar para o cartório. E Deus iluminou, né, a nossa vida e me deu essa ideia de criar esse canal no YouTube sobre dicas de cartório, porque eu vejo a necessidade que as pessoas têm e a falta de informação que as pessoas têm, porque a gente não aprende sobre isso em lugar nenhum. Diga de Verdade. passagem, nem na faculdade de Direito, né, Gi? Era isso que eu ia Na minha falar. época não tinha. Então, assim, a gente decidiu fazer isso, né? A gente se reencontrou, né, Gi? No Sim. cartório, né, esse ano. E a Gil, uma amiga também da advocacia, ela está aí dentro das lives, dentro de uma área do direito bem legal também, que é o direito educacional, né? Sim. E eu falei, meu, vamos fazer uma live para o pessoal para ver o que dá, né? Se o pessoal gosta, enfim. Então ajuda a compartilhar aí, né? Manda um aviãozinho para o pessoal e agora a Gi vai se apresentar. Gente, boa noite. Eu sou Gisele, né? Alguns aí já me conhecem. Sou advogada já. Milito, sou formada desde 2009. Nossa, tô ficando velha, hein? Não, precisa falar a idade? Você falou a idade, Cláudia. Ai, Ah, meu fala, a Deus. gente tá jovem ainda. Eu tenho 40 anos até amanhã, Ô, louco, então essa live é de aniversário. né? Tenho 40 anos até amanhã. Estou militando numa área muito legal do direito, que é o direito educacional. Também faço trabalho, faço cível também. E sou advogada desde que terminei a faculdade, estou aí na militância da advocacia. Eu sou também presidente da Comissão de Direito da Educação da OAB São Caetano. E eu acho muito legal a gente usar as redes sociais, e eu pelo menos tento usar as minhas redes sociais pessoais para trazer essa utilidade pública que a Cláudia falou, né? E trazer também para o público que talvez não entenda tanto o juridiquês, né? As novidades jurídicas, aquilo que está sendo discutido no mundo jurídico, porque o mundo jurídico é o nosso Estado democrático de direito, é aquilo que a gente aplica no dia a dia. Então, eu acho muito interessante a gente trazer esses temas. Bom, a Cláudia é uma amiga muito antiga, né? Eu Ai, conheci ela... credo. Ai, credo. Da época que ela me batia muito. Olha, gente, a Cláudia, além de tudo, do direito, advogada, né? Trabalha em cartório, ela também é uma ótima lutadora, viu? Ela é ótima, ela bate mesmo. Então a gente se conheceu no Muay Thai e a amizade dura desde então. E ela é top naquilo que ela faz. Então tudo que eu preciso de cartório, assim, para atividade do dia a dia, né? Tenho uma dúvida, eu ligo para a Cláudia. Se eu tenho um cliente e quero prestar o melhor serviço, mais rápido, mais barato, ligo para a Cláudia também, porque ela tem o dom, né?
Tanto que ela falou, não vou advogar, não, vou voltar pro cartório, porque ela gosta do cartório, Verdade, né? verdade. A gente sabe o que a gente gosta de fazer, né? Então, diante Sim. disso, é um prazer estar aqui com você, Cláudia, discutindo sobre isso, porque é muito legal. É aquilo que a gente mexe no dia a dia, é o que a gente mais gosta de fazer mesmo, né? Sim. A Gi também, né, Gi? É uma mãe de 3, né, Gi? Mãe de 3. E aí Mãe você de já vai, ai, 3. não tenho tempo, não sei como, mas a gente arrumou o tempo para essa live e tudo É, deu certo. Então, deu vamos certo. começar, Gi? Vamos. E isso que você falou antes de começar, acho muito interessante. Na área do direito, a gente não aprende isso na faculdade. Nada de Não. advocacia extrajudicial. Olha, Olha, nem nas sorte de semanas alguns que no jurídicas eu não mundo lembro não de ter visto. existe. Ó, Oi? sorte dos advogados hoje, novos, que o É. Google existe, porque na nossa época não tinha isso na Não enciclopédia. tinha. Isso daí eu comecei a aprender na raça, assim, na hora de advogar. Aí eu ouvi É, uma coisa, ouvi a outra, pesquisava, ia atrás. E aí a gente descobriu essa nova área de atuação. E é é. tão, assim, bacana. É muito legal, é muito legal. E tem muitas vantagens, né? Não só para mim Sim, como advogada, mas também para o meu cliente, né? E a com gente certeza. poderia A gente até vai começar falar disso. falando sobre isso, né? Sim. Eu Fala vou... aí, Gi, faz uma pergunta aí. Vamos ver o que mais seus clientes têm de dúvida quando falam, ai, o que que eu preciso para tal coisa? O que que você mais ouve? Olha, em primeiro lugar, eu acho que os clientes não sabem que podem É, acionar via cartório em alguns casos. Eu acho que isso é muito pouco divulgado. E a gente que está ali na frente do cliente atendendo, também eu vejo que muitos advogados têm uma certa reticência de indicar sim, a essa solução através do cartório. Então, chega a demanda no escritório, sento na frente do cliente. Eu, por exemplo, eu tento colocar para ele a opção mais barata e mais rápida. Porque a que com mais certeza. a menos vai me dar dor de cabeça, porque eu não vou ter o E cliente vai no pé, resolver o problema né? dele mais rápido, né? Exatamente. Então, assim, nesses casos, eu mesmo indico para o cliente, né? Eu já tomei essa atitude porque para mim é muito mais vantajoso. Eu recebo de uma única vez, porque os honorários que eu cobro é de uma única vez, um único ato. Se eu tenho que Sim, preparar documentação para mandar para o cartório ou alguma coisa assim, o trabalho é menor do que eu ter que fazer uma petição, entrar no judiciário, esperar o juízo de admissibilidade ali da petição, para ver se está tudo certo, né? Despacho saneador, para sair, de repente ver uma tutela antecipada, que é o que o cliente está precisando no momento. Então, tem alguns casos, e eu acho legal a gente começar a falar sobre isso, né? O que, uhum. popularmente falando, que se aplica, quais são os casos que a gente pode aplicar essa espécie de advocacia extrajudicial junto aos cartórios. Então, assim, o que Tá, que as vamos lá, pessoas não vamos sabem resumir. Isso, que pode fazer em cartório? Eu isso. vou fazer a pergunta mais fácil, vai. O que que as pessoas não sabem que pode fazer em cartório e pode fazer e é mais barato e mais rápido? Vamos adequar ao que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia, né? Então, por Tá, exemplo, muitas pessoas não querem sair de casa, ok? De notas. A gente já verdade. trabalha com o sistema digital, que é o e-notariado. Então, hoje, se você tem um certificado digital emitido pela ICP Brasil, você pode fazer um ato notarial via conferência, tá? Você tem aí alguns requisitos. Isso já facilita muito, principalmente para quem tem empresa, né? Para, né, às vezes sócios de empresas que às vezes não estão na cidade, enfim. Outra coisa, procuração. Então, o que que acontece? Vamos dar um exemplo, por exemplo, de inventário. Quando a pessoa falece, ela tem que fazer o inventário, certo? E aí ela não Sim. sabe como que ela vai reunir os herdeiros num ato, né, naquele dia, naquela hora, para todo mundo assinar. Primeiro, hoje, se todos os herdeiros são maiores, são capazes, e existe um testamento, ele pode fazer esse inventário em cartório perfeitamente, de uma forma mais célere, menos onerosa, né? Lógico que o imposto ele vai incidir e tudo mais, mas é de uma forma mais rápida.
A documentação hoje praticamente a gente consegue tudo pela internet, um caso ou outro que é mais dificultoso. Mas assim, a pessoa, por exemplo, que quer vender um imóvel... certidões, né? Isso, certidões de nascimento, casamento. Aquela pessoa que tem aquela vontade de logo vender o imóvel para, sei lá, né, dividir a herança, ela tem uma vantagem gigantesca de tempo, né? E também a gente pode ajudar o judiciário, porque a gente fala que o judiciário é lento, mas também se você não usa a via extrajudicial, ele nunca vai deixar de ser lento. Se você tem a opção, para que você vai levar para lá? Então, eu sou super a favor de acordos e de extrajudiciais, né? Então, essa é uma forma. Então, os herdeiros, por exemplo, eles podem ir até um cartório e fazer uma procuração para que um único herdeiro represente eles, por exemplo, no ato do inventário extrajudicial. Das assinaturas, Exatamente, principalmente agora nessa pandemia, não dá para viajar. Eu fiz inventário essa semana que veio procuração da Irlanda, que veio procuração do Paraguai, que as pessoas não estão no mesmo momento e não tem como viajar, entendeu? Então eles podem ir até no consulado fazer a procuração. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente faz na advocacia no dia a dia, no consultivo, no contencioso, a gente tem usado muito, depois desse período da pandemia, a assinatura digital. E como que no cartório isso é aceito ou ainda não é uma realidade no cartório? Existem diferenças, né? Existem a assinatura digitalizada, que é igual aquela que a gente faz quando vai tirar a carta, que você, né, assina naquele aparelhinho, não é usado isso no cartório. Existe a assinatura digital, que é através do certificado digital emitido pela SP Brasil, que alguns atos já podem ser feitos, mas não é assim, Gi, vamos fazer e pronto. Não, tem toda uma sistemática. Você hoje tem que ter um certificado emitido também pelo e-notariado, se você não tem da ICP Brasil, mas existe toda uma formalidade, uma plataforma onde que a gente vai colocar a minuta da escritura, enfim, lá, para a pessoa ler, para ela aceitar, é feita uma conferência. Sabe por que eu estou te perguntando? Porque existe, por exemplo, assim, hoje em dia, às vezes eu atendo cliente online, nem vem no escritório, eles estão com medo de sair. Então, o que acontece? Eu mando o meu contrato de honorários, por exemplo, numa plataforma que eu tenho, de assinatura digital, e ela está homologada de acordo com as leis e tudo mais, né? Porque existe uma MP que fala sobre essa questão da assinatura digital. Existe uma legislação específica, né, para que obedeça os protocolos e ela tenha validade jurídica. E juridicamente a gente aceita, por exemplo, uma procuração assinada digitalmente, porque eu uso isso no dia a dia muito. Eu mando a procuração para o cliente assinar através dessas plataformas. Mas numa escritura, para não reunir os herdeiros, poderia fazer, não? Não, porque exige a forma pública. Né? Exige a forma de procuração pública. A procuração do advogado é uma procuração particular, né? Para você juntar no processo, para você atuar com eles como advogado. Mas, por exemplo, para fazer uma escritura pública, o ato também tem que ser por procuração pública. E aí, a simples assinatura não vale entre as partes. Ela tem que ser feita através de um tabelião que tenha fé pública, de comprovar que a pessoa é aquela mesmo, que aquela pessoa tem a firma aberta naquele cartório anteriormente, que ela tem o certificado digital emitido ou pelo e-notariado ou pela ICP, e aí que vai gerar a fé pública, entendeu? E o ato, apesar de ele ser online, ele vai ser impresso no livro da mesma forma, e vai constar que tal pessoa assinou digitalmente através da plataforma do e-notariado. E as pessoas que estão pessoalmente vão assinar no livro, entendeu? Entendi. E isso é bacana, né? Porque é uma novidade, né? Sim, é uma novidade. No nosso cartório já está implantado, né? Que é aqui no Riacho Grande. A gente ainda não fez nenhum ato nessa forma, mas já tem vários colegas que fizeram e é válido perfeitamente. Outra coisa também que eu queria falar, que é muito útil tanto para os advogados quanto para qualquer outro tipo, são as escrituras de declaração.
Por exemplo, a gente tem muito lá escritura declaratória de residência para comprovar que a pessoa mora em tal lugar, para, sei lá, requerer algum benefício. A declaração de dependente econômico, por exemplo, é um casal que não é casado de verdade, né? E não tem uma união estável, mas, por exemplo, a esposa precisa do plano de saúde que o cara tem na empresa que ele trabalha. Então, eles vão até o cartório, fazem uma declaração de dependente econômico e isso serve de comprovação para aquela pessoa ser dependente do plano de saúde. E é legal também, Gi, que serve também para requerimento de pensão. Por exemplo, algum benefício do INSS, pensão por morte, enfim. Isso também serve, tá? Tá. Outra coisa que é bem utilizado, que a gente faz bastante, é a escritura de união estável, que as duas pessoas têm que estar presentes com documentos, né? A união estável hoje, ela exige a apresentação do estado civil atual. Então, por exemplo, já fiz casos que as pessoas, por exemplo, estão casadas no papel, mas que estão separadas de fato, né? Então, eu declaro que a pessoa está casada e ela declara que já não convive com aquela pessoa há tanto tempo. Aí é responsabilidade dela. Mas o correto seria ela fazer o divórcio, que ela pode fazer. Já faz o divórcio extrajudicial e faz a declaração de união estável ou até mesmo o próximo casamento, vamos dizer assim. Certo? Para não ter problema aí de confusão de patrimônio, né? A declaratória de união estável, a gente estava conversando até um tempo atrás, falando sobre a questão do planejamento de bens e tudo mais, né? Isso. Porque hoje na união estável você pode escolher o regime de bens que você quer, desde qual data você escolhe a união estável. Você pode escolher mudar o seu nome, né? E hoje também existe a faculdade de você registrar essa união estável perante o primeiro registro de imóvel da comarca, para tornar público isso, entendeu? Entendi. E o mais importante, a partir do momento que você faz uma declaração de união estável pública, a dissolução ela também tem que ser feita por instrumento, ou judicial, no caso se tiver filhos menores, ou extrajudicialmente. E esse ato no cartório e no judiciário exige a presença do advogado. Tem muitas pessoas que acham assim, começar a união estável não precisa do advogado. Precisa, por quê? Porque você está ali, se você tem um patrimônio para ser partilhado, se você tem filhos para definir guarda, pensão, enfim, isso tem que ser decidido. Então, mas nesse caso, por exemplo, o divórcio, né? A gente pode fazer extrajudicialmente, mas tem algumas vedações, não tem? Sim. Por exemplo, então, não pode ter filhos menores. Isso, não pode ter filhos menores. Porém, exatamente. Porém, olha só o que aconteceu esses dias no cartório. Um casal, aí lá, na audiência conciliatória, foi homologada a pensão e a definição da guarda na separação judicial, ok? Agora, eles compareceram perante o cartório com o advogado, apresentaram aquele acordo que foi feito judicialmente, que está sendo cumprido integralmente pelas partes, e então, sim, pude fazer o divórcio. Porque já tinha acordado judicialmente, já tinha uma sentença homologando aquele acordo. Agora, o interessante é falar de acordo, é que também o acordo é um requisito. Se as partes têm divergência com relação a algum bem, por exemplo, na partilha, aí já não pode ser feito extrajudicialmente. Ou pode, e não é nem só na partilha, né? Não é só na partilha. Às vezes a pessoa tá lá, sei lá, aconteceu alguma coisa e não quer se ver, por exemplo. Sim. Não quer. Aí tem gente que fala assim, Cláudia, eu posso ir de manhã e meu marido à tarde? Eu falei, não, tem que ser o advogado, os dois cônjuges juntos, né? Porque vai que um desvia, né? E aí vai ficar pendente. Passei por isso. Eu já passei por isso com um cliente. Você sabe o que eu fiz? Então. Foi terrível. Foi terrível juntar os dois. Nossa, a gente trabalha com isso, é uma novela mexicana, né?
Não, É. porque você tem que fazer alguma... Não, você é advogado, você tem que fazer alguma coisa. Eu não vou com aquela mulher. E ele, eu não vou com ele. Aí começa Eu não aquele quero bate-boca. Ele não quer ver o ver. outro. Ah, é uma É. confusão, mas tem que estar no mesmo dia para assinar. Isso daí eu acho que tinha que mudar. É. Porque, assim, é tão Mas difícil para é nós complicado. que advogamos nessa área fazer esse meio de campo, assim, porque, assim, eu já fiz um inventário extrajudicial com 7 herdeiros. Um não falava com É, o o outro, minha inventário é mais filha. complicado. Então, Aí, aí você que sabe o que tá, que o... faz a Você sabe o procuração. que que o... Faz a procuração. Você sabe o que que eles fizeram? Fizeram uma sala para cada casal dos herdeiros. Porque tava Não, eu dando já li briga várias no vezes o mesmo. cartório. Tava dando Não, briga. mas teve um divórcio que eu fiz, que eles começaram a divergir. Eu falei assim: ó, é o seguinte, eu tô saindo, vou tomar um café, resolve aí que eu já volto. Eu falei: olha, se não tiver consenso, tá cancelado, vocês vão resolver no judiciário. Então, assim, tem que estar bem claro isso. Exato. Porque o tabelião, ele é imparcial, ele só tá colocando no papel a Porque as vontade das partes. partes já acordaram, né? Nossa, isso é tão Exatamente. difícil. Então, é um requisito, lógico, estarem todos juntos para assinar. E eles acham que o advogado está inventando isso. Vamos pedir ajuda para esse povo, vai. Eu sei que é sexta-feira, 7 da noite, o pessoal tá no happy hour, né? Da próxima vez a gente vai fazer num domingo. Não, tô brincando. Não, domingo. Então, ó, aperte o aviãozinho aí, manda pra sogra, pro tio, pra tia, pra todo mundo essa live aí. Vamos informar esse povo. E outra coisa, gente, pode fazer pergunta, né? Quem tá aí ao vivo, ó, Honorato, a Gabi, tô vendo vocês aí, viu? Manda pergunta pra nós, a gente adora responder. Pode mandar Sim. pergunta. Outra coisa, vamos falar um pouquinho deixa eu ver aqui, de doação. Ai, Vamos? Ai, ai, ai. Olha, é tanta coisa para falar, Cláudia, que nós vamos ter que marcar outra live. Não, com certeza, essa daqui é só um aperitivo. Não sei se o pessoal tá gostando ou não, mas aperta o coração aí, gente. Pra subir coração nessa live, aí chega mais pessoas, entendeu? Você sabe o que eu ia te perguntar, antes de falar da doação, sobre justiça gratuita, com relação aos emolumentos. Como é que funciona isso no cartório? Então, O povo a questão, quer por exemplo, no registro civil, o que eu vejo muito é que já vem a ordem judicial, por exemplo, para mandado de divórcio, essas coisas. Mas para os atos notariais é mais complicado, né? Tem que ter um pedido, salvo engano, direto para a corregedoria da comarca, entendeu? Mas assim, acho que tudo é questão de conversar, Gi. Porque, assim, tem gente que também abusa, né, do poder da assistência judiciária. Porque, na verdade, a gente tem que analisar um todo, entendeu? Às vezes a pessoa ela quer uma isenção de custas por mera liberalidade, entendeu? Eu vejo muito lá, por exemplo, na fase do casamento, de repente a gente vê que a pessoa tem condição, pô, ela vai fazer uma declaração de pobreza, véio, tá casando, tá começando a vida e não, né? Tipo, não, mas assim. eu acho assim, as pessoas não sabem também. Eu acho que tem os dois extremos. Tem aquele que abusa, mas tem gente que realmente faz jus à gratuidade, né, de custas e emolumentos, mas ela não sabe que pode, por exemplo. Então a pessoa ganha menos de um salário mínimo, às vezes, quer casar, não vai casar porque não tem dinheiro. Quantos casais eu já escutei, né? Então, assim, se você comprovar que realmente é hipossuficiente, você não vai pagar as custas. Mas agora, discutir sobre a justiça gratuita também com relação não só a emolumentos, mas, por exemplo, vou fazer um inventário. Eu preciso de gratuidade para o meu cliente com relação a, por exemplo, o ITCMD. É lógico que a gente faz um pedido junto à procuradoria, né? Judicialmente, por exemplo. Na verdade, é assim. A própria lei do ITCMD, ela dá às vezes de isenção lá, né? Tem lá os incisos específicos. Tem os limites. Que a gente fala, por exemplo, um caso que a gente fez do carro, né? Que muitas pessoas têm
Vamos falar do carro. Às vezes a pessoa falece e tinha um carro. É. E aí? Ah, como que vai transferir? Tem que fazer o inventário. Não tem como. Antigamente falava assim em alvará judicial. Mas hoje é muito mais fácil, porque a escritura, ela já é titulada para você fazer a transferência no Detran, por exemplo. Você leva o documento e já passa para os herdeiros. E lá mesmo depois os herdeiros passam direto para o comprador. E hoje, dependendo do valor do carro, se for um único bem, ele vai dar isenção do imposto, que na verdade, Gi, é o maior valor, É né, da lógico que é. escritura. Mas Entendeu? Hoje aí assim, tem um projeto de lei para entrar em vigor aí em breve de aumento de TCMD, viu? Então você que tem alguém aí que você conhece, que está faz. pendente de fazer É, inventário, que hoje é fixado aí em 4% só o ITCMD, só entre sim, aspas, vai sim. ter uma tabela aí de 4 a 8% para entrar em vigor, dependendo da totalidade do bem, né? Sem Eu acho que tem contar que fazer a agora. multa, Tem que né? procurar o advogado já. Agora, hoje. Hoje, Inclusive, liga anota pra o mim, liga telefone, pra mim. É, tô brincando, entendeu? gente. Então, assim, a gente, às vezes a pessoa fala, caramba, mas o cartório ganha dinheiro, hein? Ganha, com certeza, isso é uma tabela. Só que posso te falar que 80% do valor é o governo, É o é o Estado que. ITCMD, É. entendeu? Mesmo porque o que você paga no cartório não fica tudo para o cartório. Existe um repasse aí de mais de 30% para várias instituições, né? Tribunal de Justiça, Registro Civil, Santa Casa, enfim. Então, fica para o cartório aí cerca de 60%, 65%, salvo engano, entendeu? E dentro disso, o milhão tem lá, né, as suas custas de diárias, com funcionário e tudo mais. Enfim, é isso. E o que mais? Você sabe, Ata notarial? essa questão do carro que você falou, só para finalizar esse assunto aí. Você me falou também, e daquele que a gente fez, né, há pouco tempo, tem a comunicação direta do órgão de trânsito, né, também, pelo cartório, Quando você para transfere transferência do. transferência, o cartório ele já comunica ao Detran que foi feita aquela transferência. Então você fica ali na espera de apresentar o documento lá em 30 dias para você não sofrer uma multa de 20%. Entendeu? Não, eu digo do inventário. Então, do inventário. A própria escritura, você levando no Detran, já é titulado para transferir para os herdeiros o documento. Não precisa de alvará judicial. Mesma coisa, por exemplo, contas bancárias. Tem gente que fala, ai, mas aí a conta está lá bloqueada. Vou dar uma dica aqui de uma coisa que poucas pessoas sabem. Por exemplo, a pessoa tem uma conta bancária e o titular faleceu. Não consegue mais mexer na conta, bloqueou, ok? Antes de fazer o inventário, você pode ir até o cartório de notas e fazer uma declaração de nomeação de inventariante. Uma escritura pública de nomeação de inventariante. Ou seja, todos os herdeiros se reúnem e nomeiam uma pessoa para resolver isso administrativamente. Assim como, por exemplo, resolver pendências no CPF ou pendências no IPTU do imóvel. Para depois sim fazer a partilha, entendeu? Entendi. Então, essa certidão, ela pode fazer, essa declaração, né, essa escritura, ela é um ato antecipatório ao inventário. Ao inventário. Você pode fazer dentro do inventário, a maioria sim, mas quando tem alguma coisa para resolver De e o urgente. inventariante não precisa entrar judicialmente para ele ser nomeado inventariante. Você pode fazer isso por escritura pública, da mesma forma, consensualmente, tem que ter o advogado, tem que apresentar uma série de documentos de registro civil, de óbito e tudo mais, negativa de testamento, da mesma forma, entendeu? Tá. Uma coisa que você ia falar, e eu acho muito legal, porque tem advogado também assistindo a gente aqui, Sim, sobre a questão da ata notarial. Nossa, mas como... certo. Assim, eu já usava a ata notarial, desde o do início da advocacia, descobri a ata notarial, né? E como meio de prova, porque peguei alguns processos que falavam sobre direito digital.
Então, para fazer prova, a gente precisava da ata notarial. Então, aquela questão de clonar a conta, né, em rede social, esse tipo de coisa, Sim. até para atribuição de autoria de Marca crime, de né, patente. em caso de calúnia, injúria, difamação. Mas essa questão Sim. da ata notarial, eu acho que está muito em voga agora por conta da pandemia. Então, por exemplo, eu tenho feito bastante audiência virtual, né, por videoconferência. Então, eles mandam um link, a gente faz audiência por videoconferência. Mas, na maioria das vezes, eu acho muito temerária a feitura de provas, inclusive no direito do trabalho, nas questões cíveis, previdenciárias. Então, a gente precisa de, por exemplo, fazer prova do testemunho de um cliente. Então, ato notarial, eu gostaria até de te perguntar isso. Tem como a gente transcrever, por exemplo, o que seria o depoimento da minha testemunha em juízo, eu posso transcrever na ata notarial e juntar no processo, sem que ela vá a Exatamente. juízo depor, até porque as audiências presenciais, por enquanto, não foram liberadas. Então, eu acho que é um meio de Sim. prova que muitos poucos advogados fazem. É diferente você fazer. É Qual que é a muito robusta, diferença? hein? É, É muito por, robusta. Nossa, lógico. E a fé pública que garante uma ata notarial é diferente de fazer uma declaração de próprio punho e reconhecer firma, por exemplo, que é o que Com tem o certeza. pessoal feito. Só que o pessoal faz porque Sim. é mais barato. Mas eu acho que É. quando é um processo que vale a pena você fazer essa prova, eu acho que é muito legal. Então, Sim. eu gostaria de saber de você isso. Como que é feito isso, né? Você toma o testemunho da pessoa lá? Ou como que pode ser feito isso na Quando prática? eu esse ano eu não fiz nenhuma ainda, mas quando eu trabalhei no cartório de Santo André, eu fiz muito isso para processo trabalhista. Testemunho de pessoas, né, que conheciam a pessoa, foi lá, declarou que trabalhou com a pessoa, mas porque não ia comparecer na audiência. Então, o advogado levou o cliente lá, né, a testemunha, e ela foi falando. Ela vai falando o que ela iria depor lá, né, e eu vou redigindo. Então, o porquê que a ata notarial ela é uma prova mais robusta? Primeiro, tem a fé pública, né? O ata notarial ela é como se fosse uma foto do que está acontecendo no momento. Então, ela perdura aquele fato no tempo, entendeu? A gente não tem juízo de valor, eu tenho que pôr exatamente o que eu estou vendo. Então, algumas atas a gente até tira foto, por exemplo, quando você vai... eu já fiz várias vezes isso. Por exemplo, verificar que um imóvel está abandonado ou que pessoas, sei lá, deixaram objetos que deveriam ter a guarda do objeto e deixaram lá em qualquer lugar. Eu fiz uma vez uma ata de coleta de lixo dentro de um hospital, né, que a empresa de coleta de lixo não fez a coleta de lixo, aquele lixo todo lá na Nossa! sala. Muito. Aí tirei foto. Fiz ata notarial já de mensagem de WhatsApp para comprovar, por exemplo, que a pessoa desrespeitou. Como que fala aquele... Quando a pessoa tem um BO de distanciamento, né? Ela Ah, tá. acusou, ela acusou que Ela a pessoa tinha não uma cautelar de... só que tinha, na conversa provava que ela mesma estava chamando a pessoa para perto dela. Entendi. Também fiz ata notarial do Facebook para comprovar que a pessoa clonou, entre aspas, a marca do ex-sócio, né? Enfim, nossa, é gigantesco. Lembrando que a ata notarial ela tem um requisito de território, né, do tabelião, então ele só pode fazer ato notarial dentro da comarca dele. Então, a não ser que, por exemplo, vamos supor que a gente tenha que acompanhar a entrega de um objeto que começou, por exemplo, em São Paulo e vai terminar em Santo André. Então, o tabelião de São Paulo começa a ata, depois, onde vai passando, o tabelião daquela comarca vai fazendo até finalizar a ata. Né? Então, a ata, ela não necessariamente ela começa e termina no mesmo dia, né? Dependendo da situação. Então, é uma coisa muito legal. E outra coisa que hoje existe, Gi,
que poucas pessoas sabem e de repente não fazem, porque falam, isso não dá em nada, isso não vai dar registro, é a ata de uso capião. Mas é uma ata muito mais detalhada, que exige uns requisitos muito mais robustos, que a gente pode até fazer uma live só falando disso, né? Porque tem que estar muito redondinho, muito com a documentação bem certinha mesmo para dar entrada no registro de imóveis e sair com essa propriedade aí definitiva. Lembrando que mesmo que a ata de uso capião não dê registro inicialmente, ela pode ser usada de prova para o uso capião extrajudicial, entendeu? E aí você vai ter já uma análise aí de fé pública muito mais reforçada, entendeu? Mas espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Posso perguntar? Posso Pode. levantar a mão? Pode. Deixa eu te falar. Então, eu não sabia disso. A ata de uso capião, ela não é o uso capião extrajudicial. Ou é os mesmos requisitos, é o mesmo ato, ou não? Não, a mesma coisa. O uso capião extrajudicial é feito através de uma ata. Ah, tá. Que eu vou lá, tiro foto, constato. Porém, ela não acaba ali. Ela é um dos requisitos do requerimento, que é uma juntada de documentos, onde um deles é a ata de uso capião extrajudicial, e aí o advogado, juntamente com as partes, vão dar entrada lá no registro de imóveis. Aí o registrador ele vai analisar e ele pode fazer uma devolutiva. Hoje mesmo eu tive lá uma devolutiva com alguns requisitos a cumprir, entendeu? Se eu cumprir aquilo e o registrador falou, não, tá ok, registra, tranquilo. Se não, eu posso ir para as vias judiciais, mas essa ata, ela serve de prova. Entendi. Entendeu? Nossa, legal. Boa noite. Entrou mais um colega nosso aí. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo. Gente, se vocês tiverem dúvida, a gente está falando pra caramba aqui, porque a gente fala mesmo, né, Cláudia? A gente tem mais 20 minutos de live, né, Gi? Tem mais 20 minutos, mas se vocês quiserem mandar pergunta, pode mandar, viu? Pode mandar qualquer A gente fez um resumão. Cláudia, qual que é a cor do seu cabelo? Manda aí também. Ô, Gi, fala um pouquinho agora da sua área aí, que também é uma área nova que nem eu conhecia, hein? Menina, você sabe que eu também não conhecia? Eu não conhecia o direito educacional, foi sem querer, né? Eu presto assessorias para algumas empresas, né, na área trabalhista especificamente, porque uma das minhas especializações é em trabalho. E aí comecei a prestar serviço para uma escola e vi que é um nicho, vai ficar salvo assim, Luiz. A gente vai pôr no IGTV logo no finalzinho. Compartilha aí. Obrigado pela audiência. Pode falar audiência? Se eu não me engano, o Luiz... é esse Luiz mesmo. Ele é aluno lá do cursinho do concurso. Ele também está prestando concurso e é escrevente também de cartório. E colega, já manda aí depois o, né? Futuro dono de cartório. Ele é de outro estado, ele não está em São Paulo. Mas é legal então, que a gente acaba conhecendo. Tem que ter esse networking, né? Com certeza. A Cláudia é a mina do network. Vocês não estão entendendo. Então, aí eu comecei a prestar serviço para uma escola e vi que é um nicho específico. Descobri que tem uma pós. Fiz essa especialização e hoje trabalho também com direito educacional. É muito específico porque é um direito social e envolve direitos de pais, alunos, mas também das instituições, né? Então, envolve várias áreas do direito. Então, direito empresarial, trabalhista, envolve tributário, bastante. Comercial também. Contratos, demais. Consumidor é o ápice, que é o que a gente está trabalhando muito agora, principalmente durante a pandemia, né? Então, assim, é um consumidor diferente, é uma área, assim, muito sui generis, mas muito legal de trabalhar.
e gosto bastante. Então, tô trabalhando aí nessa área, né? Então, todas essas atualizações na área do direito educacional tem aí no meu perfil, então só seguir, né? E a gente está aí. Mas você Bola. sabe que nessa Você tá área aqui em São do direito Bernardo, né? educacional... Oi? Seu escritório fica em São Bernardo, aqui no ABC também, né? Isso, no ABC, aqui em São Bernardo, perto do centro. Tá. E sabe que eu acho legal a gente abordar isso? Eu trabalho com direito educacional, mas faço muito, né, serviço em cartório. E nessa área do direito educacional, eu preciso muito desse apoio do cartório. Por quê? Hoje em dia, principalmente agora com as aulas remotas, né? E a gente fala aí de um ensino híbrido, né? Que vai começar agora a partir desse retorno gradativo das aulas, né? Então, diante de tudo isso, a gente precisa muito. Por quê? Tem rolado também aí nesse âmbito do direito educacional alguma coisa no sentido de comprovar que, por exemplo, as aulas estão sendo ministradas, né? Então, todo esse tipo de prova digital que a gente tem que fazer, tem que ter essa questão da ata notarial, né? Não adianta só eu printar. Eu sempre falo, você printou? Printou, mas não adianta, vamos fazer a ata notarial, né? Porque Por isso que eu falo, nunca apaguem as mensagens. nunca apague. Então, assim, essa questão também das ofensas, né, via rede social. Então, muitas pessoas estão utilizando essa questão da ata notarial. E eu acho que também numa questão que pouco se fala, né? Porque a gente também fala da mediação, da conciliação e da arbitragem, mas os acordos podem ser feitos em cartório também, né? A gente pode reduzir Sim. isso numa escritura, por exemplo. Então, por exemplo, esses acordos que a gente faz para as escolas, né? Então, tem vários tipos de acordos e mediações e conciliações que as escolas podem fazer, né? Então, por exemplo, acordo de confissão de dívida, de mensalidade, esse tipo de coisa para pagamento de mensalidade, mas não só isso. Às vezes a escola e o pai entram numa discordância com relação à reprovação do aluno, ao rendimento do aluno, ou ofensas, Sim. casos de bullying dentro da escola. Então, às vezes, tem acordos que são celebrados dentro do ambiente escolar, né? Então, dá licença diga. um pouquinho, ó. Surgiu uma dúvida aí do Luiz. Ele quer entender melhor por que a ata notarial na aula escolar. É que assim, Luiz, vou explicar. A Gi, ela advoga no direito educacional. Ela está explicando assim, que, por exemplo, hoje com as aulas online, você pode fazer uma ata notarial para comprovar o que foi feito naquela aula. Por exemplo, se a aula está gravada, vamos supor assim, eu posso reduzir a isso lá vai estar gravado o que falou. Então, a ata E você sabe notarial, ela que, vai... Cláudia, isso é muito legal que você falou. Tá travando, acho que ele colocou que travou o seu áudio. O meu, você conseguiu ouvir, Luiz, a explicação ou não? Vou explicar de novo, Gi. Vamos lá. Vamos supor que está tendo uma aula online. Tá me ouvindo agora, Luiz? Vocês estão ouvindo? Eu tô ouvindo. Não sei, vamos continuar. Tá. Vamos lá. Teve uma aula, vamos supor que teve uma aula, agora sim. Teve uma aula online e essa aula ficou gravada, certo? E vamos supor que algum aluno contestou, por exemplo, vamos supor uma futura prova, que naquela aula não foi ensinada aquela matéria. Pode ser isso, né, Gi? Então, se ela faz uma ata notarial daquela aula que foi gravada, vai ficar comprovado, com fé pública, de que aquela aula constou aquela matéria. Ponto.
Mas não só isso. Eu acho que é legal também dizer que, por exemplo, as escolas hoje estão com ensino remoto, certo? Estão fazendo tudo pelas Sim. plataformas digitais. Então, hoje as aulas são disponibilizadas no Classroom do Google, ou então em ambientes virtuais Uhum. EAD da própria instituição, né? E outros sistemas aí online. Não só para comprovação da feitura da aula, mas, por exemplo, durante a aula da quarta-feira passada, o aluno distratou a professora, ele foi desrespeitoso, xingou. Como que a gente vai comprovar aquilo, aquele ato? Ou a professora, ela teve, por exemplo, um comportamento inadequado durante a aula. Como que eu, da parte contrária, surtou totalmente, está quebrando tudo, né? Que eu acho que até é válido, pode surtar, porque esse povo tá... Gente, o pessoal da educação tá ficando doido. Mas assim, estou te dando um exemplo, lógico, né? Deus o livre, não vai acontecer, mas estou falando... Pode ser registrado isso numa ata. Então, eventual crime de injúria racial ou de difamação, de calúnia durante uma ministração de aula, por exemplo. Então, tudo isso tem caso de bullying no grupo, né, da aula. Então, eu acho que isso pode ser registrado não só agora nas aulas remotas, mas também durante o dia a dia das aulas presenciais. Acontece muito, Luiz. Eu já precisei disso. Lembrando aqui que eu comecei a fazer a pós em Direito Digital e eu não sabia de uma coisa, que os administradores de grupo de WhatsApp, eles respondem. São responsáveis. Tem jurisprudências enormes falando sobre isso. Inclusive, eu dei uma palestra em algumas instituições falando sobre isso. Porque o professor, todo legalzinho, quer lá e vai lá e faz um grupo. E dentro do grupo tem um caso de bullying com um dos adolescentes. Estou te dando um exemplo. O professor que criou o grupo, ele é responsável. Inclusive, eu vi algumas jurisprudências quantificando uma indenização para o professor que era responsável pelo grupo. Ou então pela direção da escola, que era responsável pelo grupo de professores, e um dos professores foi, né, rechaçado durante aquela reunião, durante o grupo ali. Então, gente, isso é o dia a dia da gente. É o dia a dia da gente, né? Ô, Gi, só voltando um pouquinho lá nos atos notariais, que eu esqueci de falar. Lógico, um dos princípios do direito notarial é o princípio da eficiência. Você indo no cartório, claro que tem casos e casos, mas eu identifico isso muito no cartório que eu trabalho, que a gente consegue analisar o caso do cliente de uma forma que seja muito mais benéfica para ele, porque independente do que ele fizer, o cartório ele tem uma tabela para seguir. Não existe esse negócio, eu vou, né, como fala, esfregar, né? Como fala, cobrar mais. Não tem como. A gente tem uma corregedoria atrás do cartório que você tem que manter aquela disciplina dentro da tabela de emolumento. Então, uma forma, por exemplo, que a gente não indica, mas orienta, né? Para aquelas pessoas, por exemplo, que tem um patrimônio legal, vamos dizer assim, e falece por exemplo, você tem o seu pai e sua mãe, que eles têm lá um patrimônio X, e um deles falece. E a mãe já é idosa, enfim, não quer esperar lá na frente falecer para resolver o problema deles. Eles podem, no próprio inventário do pai, fazer a partilha da seguinte forma: usufruto dos imóveis para a mãe e numa propriedade dos imóveis para os filhos. Ou seja, você pode, em vez da viúva ficar com a meação, dependente lá do caso, ela já pode doar para os filhos essa metade dela e reservar o usufruto. Para que isso, Cláudia? Porque é o seguinte, quando ela vier a falecer, o ITCMD, que seria o causa-mortes lá na época da doação. Então, quando ela vier a falecer, não vai precisar pagar o ITCMD de novo. Só vai pegar o óbito
vai levar no registro de imóveis e vai baixar o usufruto. E a propriedade ela vai ser integralizada para os herdeiros, entende? Só Sim. que isso tem que E ser analisado de uma certa forma, porque hoje ele vai ter esse gasto, mas lá na frente ele vai evitar esse transtorno, entendeu? eu acho que é interessante também, porque às vezes é aquilo que a gente falou no começo. Tá até terminando a do Insta, pra gente já finalizar. Sim, O advogado, ele às vezes tem essa questão dessa reticência de levar o cliente direto. Mas a gente tem que entender que para tudo a gente vai precisar da assistência de um advogado. Por exemplo, num planejamento sucessório, que é isso que você está falando aí, você precisa da assistência sim, de um advogado para ver qual que é a manobra legal, qual que é a manobra mais vantajosa, menos onerosa regime para de você, bem. mais eficiente. Então, tudo isso a gente tem que entender que você vai precisar da assistência do advogado. Então, a gente não está suprimindo o advogado. A gente age em conjunto com o advogado. Até porque tem Concordo. atos... Eu sou dessa decisão aí, Gi, porque assim, É, eu já advoguei. Eu já advoguei e eu sou escrevente de cartório. Eu falo assim, gente, pensa, né? Pensa, pensa. Para que você vai se arrastar anos num processo que vai prejudicar, não é prejudicar, mas vai ter desgaste emocional, principalmente inventário, que já tem aquela dor da perda da é, pessoa. Aí já tem a dor de pagar o imposto, né? Então vamos, né? Vamos minimizar essas dores, vamos atrás de realmente resolver o problema do cliente, porque às vezes o advogado, eu também já fui e já, né, me deparei com várias coisas. Às vezes o advogado ele não está preocupado em resolver o problema do cliente, ele está vendo só o dele. E não é assim. O cartório, ele não é um concorrente do advogado. Presta atenção. Tem muita gente que acha que o cartório é concorrente, que o cartório, depois que fez a lei, que saiu a lei 11.441 em 2007, virou concorrente do cartório. Gente, pelo contrário, o cartório facilita muito a vida das partes e do advogado. olha, Mesmo como porque advogada, eu acredito assim, o cartório é um instrumento, né? Quando o cliente chega na minha mesa, eu tenho duas opções para entregar para ele. E se eu tiver que olhar o bem do meu cliente, eu vou entregar a mais barata e a mais rápida. Simples assim. sim, Então é uma parceria. Eu acho que é com uma certeza. parceria. Outra, às vezes as pessoas assim estão preocupadas só em ganhar o dinheiro hoje. E não é isso. Porque hoje, por exemplo, se você resolve uma bucha, vou falar assim, né, no português claro, daquele cliente, meu, ele tem o patrimônio, ele vai querer vender imóveis, ele vai voltar, ele vai te indicar. E hoje, 99% das vendas, e isso não deixa de ser uma venda de serviço, são feitas através da boa indicação, de uma recomendação. Uma coisa é você falar assim, ó, procura um advogado trabalhista, ponto. Aí outra coisa é você falar, procura advogada trabalhista que está na rua tal, número tal, o nome dela é tal. Ó, tem vários cartórios, mas ó, vai naquele cartório, conversa com o tabelião tal, com a escrevente Que ele tal, é de porque vai confiança. resolver. Você entendeu? Então, eu Ele é acho seu que parceiro. muitas É. pessoas, exatamente, às vezes estão pensando só no imediato. E não é assim, gente. A vida, Mas eu é uma falo assim, cultura. é, é Eu uma acho que cultura, isso mas está eu acho que mudando, a gente viu, Cláudio? consegue ir mudando aos poucos, exatamente, sabe? Porque eu falo assim, ó, Gi, eu só fui saber a importância de um cartório quando eu fui trabalhar dentro dele. Porque se eu fosse, por exemplo, fazer outra área que não fosse direito, eu jamais ia saber. Porque na faculdade eu já não sabia. Quando eu descobri que no meu RG tem os dados da minha certidão de nascimento ou que tem os dados da minha certidão de casamento, muita gente nem sabe. Tem gente É. que aparece no cartório com o RG e fala que é solteiro. Aí eu viro o RG e tem lá, CC, certidão de casamento. Eu falei, olha, senhora, me desculpa, mas solteiro o senhor não é. Ou o senhor é casado, ou o senhor é Aprende a ler o divorciado. Ou o RG. É. senhor é... Cláudia, tá Entendeu? Um acabando. detalhe. Ah, não. O Insta vai acabar com a gente nesse instante. Ó, Show, show, show. Lu, obrigada, Lu. Ó, a Lu é nossa escrevente lá do balcão no cartório. Também presta um excelente trabalho lá.
há anos, né, Lu? Muito legal que você está aqui. Obrigada por prestigiar. Não vai ser a última live, Não, né, vamos fazer Gi? a dois, vamos fazer a dois. Porque esse aqui foi O só Luiz um tá falando, petisco. Foi só um Luiz, petisco, obrigada, ó. viu? Prazer em conhecê-lo. Ô, Gi, vou fazer meu network Prazer em aqui, ó. conhecê-lo. Seguinte. Eu montei o canal no YouTube que chama Minuto de Cartório. Dica de cartório. Então, a cada 2, 3 dias eu subo o vídeo lá. Você que tem gente que tem dúvida, manda esse link. A Gi também tem. Fala o seu canal, Gi. Gisele Santos, pode buscar Ó, lá, Gisele com 2 L's e E Santos, advogada. E Gi. pode mandar as dúvidas que a gente tira depois. 20 segundos. Cláudia, um beijo. Não. Ó, live. Segunda-feira tem live no meu Insta. Segunda-feira tem Aliás, outra live que ela vai fazer pela UAB São Bernardo. Não percam no Insta da Cláudia, gente. Cláudia Imperador. ó, Beijo, beijo pra no todo coração. mundo. Boa noite, bom final de semana. Sextou. Uhul! Filha, te amo.